A primeira questão é a seguinte: é a discussão se o juiz está autorizado a inverter a ordem de coleta da prova oral, ou se ele depende de aquiescência das partes para isso. Aqui, ó, eu detectei, quando eu estava escrevendo ali o meu livro, eu detectei que o código ele tem 3 disposições que são quase esquizofrênicas a respeito disso. O artigo 361 do Código, ele estabelece a ordem de coleta das provas. E ele traz aqui uma questão bem interessante para a gente discutir. Olha o que fala o 361. As provas orais serão produzidas em audiência. Até aqui nenhuma novidade, princípio da imediação. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem. Olha aqui a expressão, preferencialmente. Então, o Código estabelece a ordem de coleta da prova, mas ele diz que essa ordem é preferencialmente observada, ou seja, não é obrigatoriamente observada, ela é preferencialmente. Então fala o seguinte, ó, primeiro você ouve o perito e os assistentes, se for necessário, depois você ouve o autor e depois o réu, e depois as testemunhas arroladas pelo autor e as testemunhas arroladas pelo réu. Então a ordem de coleta da prova oral é a seguinte: 1, eu ouço primeiro o perito e assistente técnico. 2, aí eu ouço primeiro o autor, depois o réu. 3, eu ouço primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Nenhuma novidade. No Código de 73 sempre foi assim. Mas o que o Código diz aqui, ó? Nós vamos ouvir essa ordem, vamos observar essa ordem preferencialmente e não obrigatoriamente. E olha aqui, ó, demonstrando que essa ordem é preferencial, olha o que diz o 139, inciso 6, que fala lá, já sabemos, dos poderes do juiz. O 139 diz o seguinte, ó, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, olha aqui, inciso 6, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela dos direitos. Então, ó, o que o Código diz? A ordem estabelecida no Código é observada preferencialmente. E o juiz, segundo o 139, tem o poder, e eu diria, o poder-dever, porque, aliás, aqui nós estamos tratando dos poderes e dos deveres do juiz, de alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade das tutelas do direito. Ou seja, o Código diz, olha, a ordem a observar é essa ordem é preferencial. Agora, se o juiz, a depender do caso concreto que ele tem à sua disposição, observar que a mudança da ordem de coleta das provas pode conferir maior efetividade na tutela dos direitos, ele não só tem o poder, como ele tem o dever de alterar a ordem de coleta das provas. E nós fazemos todo dia isso nas nossas varas. Não é verdade? Com base no princípio da economia dos atos processuais. Por exemplo, naqueles casos em que o ônus da prova pertence ao réu, eu ouço primeiro as provas do réu, porque se ele não produzir a prova, eu terminei a instrução. Por aí já. A gente faz isso todo dia, questão de justa causa, por exemplo. A gente sempre não inverte a ordem. Perfeito. Então, veja, até aqui, perfeito, o Código está trabalhando com uma lógica irretocável. Agora, onde que tem uma esquizofrenia terrível no Código? Vamos lá agora, no 356, no 456, melhor dizendo. Aqui, ó. Olha o que ele diz. O juiz inquirirá as testemunhas, separada e sucessivamente. Primeiro a do autor, depois a do réu. Nada demais. Primeiro as do autor, depois a dos réu. Depois as do réu. Até aqui nada demais. E providenciará para que uma não ouça o depoimento da outra. Nada demais também. Agora, ó, o que fala o parágrafo único? Olha aqui que coisa esquizofrênica. Não tem outro termo para adjetivar o Código aqui. Olha o que ele diz. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput,
se as partes concordarem. Olha que coisa maluca. O código fala, ó, a ordem é essa, mas essa ordem é preferencial. Depois ela vai lá no 139 e fala, olha, o juiz, ele pode afastar a ordem de coleta das provas, quando achar que isso pode imprimir maior efetividade à tutela do direito. Isso é um poder e mais, o código taxa como um dever do juiz. Depois, quando ele fala do 456 na oitiva da testemunha, ele fala, olha, o juiz pode alterar a ordem da oitiva da testemunha, se a parte concordar. Pode uma coisa dessa? Como diria Galvão, pode, Arnaldo? É o caso. Me parece que o código tem aqui uma esquizofrenia. Agora, veja bem, o que eu quero dizer? Não me interessa qual é a resposta que os civilistas vão dar para essa pergunta. Como é que eles vão se virar com isso aqui? Problema deles. Agora a questão é dizer a seguinte, o 456 é aplicável ao processo de trabalho? Não. Ele não é aplicável ao processo de trabalho. Pelo seguinte motivo, deixa eu tentar explicar isso aqui. Eu publiquei um artigo agora, saiu na revista do TST, na revista LTR, tem aqui no primeiro capítulo desse livro meu, que eu falo um pouco das bases do diálogo do processo civil com o processo de trabalho. Eu faço uma leitura, aquela que nós estávamos discutindo aqui, da convivência do 15 do CPC com o 769 da CLT. Eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, porque não é objeto da minha aula. Mas lá pelas tantas desse artigo meu, eu digo o seguinte, existem basicamente três modelos processuais. O modelo inquisitivo, que é um modelo que o juiz tem maiores poderes para a condução e gerenciamento do processo. Um modelo de processo alternativo ao inquisitivo, que é o chamado modelo adversarial, que é o modelo de processo dos países anglo-saxônicos. Nesse modelo de processo, as partes têm maiores poderes para a condução e o gerenciamento do processo. Por exemplo, você for nos Estados Unidos, o que faz lá? O advogado, ele não colhe a prova, via de regra, no Poder Judiciário. Eu tenho aqui um problema, nós dois temos um problema, um advogado liga para o outro o seguinte, olha, meu cliente tem esse problema aqui, a gente precisa resolver. O que os advogados fazem? Se eles não quiserem se compor amigavelmente, eles vão para dentro do escritório deles, eles colhem a prova, depois de colher a prova dentro do escritório, eles pegam essa prova e apresentam para o Estado juiz decidir. Percebeu? Ou seja, há um empoderamento maior das partes para o gerenciamento do processo. E os poderes do juiz, consequentemente, são diminuídos. Essa é uma característica do modelo adversarial. O processo do trabalho, ele não é adversarial de jeito nenhum. Ele é marcadamente inquisitivo. Onde é que está prevista claramente a inquisitividade do juiz do trabalho no processo do trabalho? Lá no 765 da CLT. O que fala o 765 da CLT? O juiz terá ampla liberdade para a condução do processo e velará pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Ou seja, o processo do trabalho é marcadamente inquisitivo. Ele não é adversarial. E há quem diga, e isso é verdade, que agora nós temos um terceiro modelo de processo, que é um modelo cooperativo, que é o modelo do Código de Processo Civil. Lá no artigo 6º, o Código fala que as partes têm o dever, todos os sujeitos do processo têm o dever de colaborar entre si para a gestão do processo. Tudo bem, o novo modelo processual civil é cooperativo predominantemente? Sim. Esta cooperação dialoga com o processo do trabalho? Sim. Mas isso não quer dizer que, em nome da cooperação, o processo do trabalho tenha perdido a sua estrutura marcadamente inquisitiva. E aí, para a gente dimensionar a convivência da colaboração, da cooperação com a inquisitividade, eu até cito ali o professor Daniel Mididiero. Ele fala que o juiz cooperativo, ele é paritário no diálogo
e é assimétrico na hora de decisão. Então, me parece que essa síntese aqui permite a convivência do sistema cooperativo com o sistema inquisitivo. Vale dizer, o juiz, ao conduzir o processo, ele dialoga com as partes e procura achar soluções consensuais? Sim. Mas, ao fazer isso, ele não abre mão da inquisitividade que o 765 lhe confere. Então, em nome da cooperação, nós não podemos desestruturar o processo do trabalho para dizer que ele não é mais inquisitivo. Tudo bem. Estabelecidos esses 3 métodos processuais, esses 3 modelos processuais, o que eu quero dizer é o seguinte: embora o processo civil, o CPC de 2015, seja marcadamente cooperativo, ele possui algumas disposições que flertam, ou aliás, namoram abertamente com o adversarialismo. Vale dizer, o 456, ao dizer que para inverter a ordem de oitiva das testemunhas, o juiz depende de consentimento das partes, ele adotou uma cláusula marcadamente adversarial. E esse adversarialismo não dialoga com a inquisitividade que orienta o processo do trabalho. Portanto, não me interessa qual é a resposta que os civilistas vão dar para essa esquizofrenia sistêmica do 456. O que para nós precisa ficar bastante claro é que esta regra, por ser marcadamente adversarial, não se aplica ao processo do trabalho, diante da sua característica inquisitiva. Portanto, o juiz, quando está conduzindo a sua audiência, ele pode sim inverter a ordem de coleta dos depoimentos testemunhais, ainda que as partes não consintam. Porque aí, veja bem, nós estaríamos, se nós dependêssemos do consentimento da parte, nós deixaríamos de subministrar um modelo processual inquisitivo e começaríamos a colocar no seu lugar o modelo adversarial. E essa não é a característica do processo de trabalho. Então, o fato é o seguinte: não me interessa qual a resposta que os civilistas vão dar para esse problema lá no processo civil. O que me releva ficar claro aqui no processo de trabalho é que o 456 não é aplicável ao processo do trabalho, porque ele fere uma das características que me parece que estão na essência daquilo que eu chamo de núcleo duro do processo do trabalho. É uma das características inarredáveis do processo do trabalho. O processo do trabalho, a gente sabe, ele é lacunoso. Ele tem muitas lacunas. O que caracteriza o processo de trabalho? A existência de um núcleo duro, que são 7 características que não vem ao caso aqui da gente elencar agora. Mas uma dessas características é a inquisitividade. Portanto, qualquer regra adversarial não dialoga com o processo de trabalho.